Oi, tudo bem, Ari? Como está? A live de hoje é para falar sobre esse papel que vem do feminino, que está ligado com aprender a sentir. E de que forma você se fortalecer nesse aspecto do sentir mais do que o que vem da nossa polaridade masculina, que está ligado com o pensamento, com o racional, com a mente. Então, essa é a ideia de hoje. Ai, gratidão. Tá difícil de ler, sorte que tem meu cabelo aqui, que daí fica escuro. Então, essa é a proposta. Não sei se é uma dificuldade para vocês isso também, né, de lidar com a mente. Então, eu quero falar porque assim, não é só sobre a meditação, né, naquele momento em que você tira, de repente se você tem esse hábito, para parar e se conectar com o teu interior, que esse é um exercício que você pode fazer em qualquer momento da sua vida. Oi, Nath, tudo bem? Até porque esse aspecto do sentir, você vai estar conectada com ele e isso vai te trazer mais leveza durante todos os momentos da sua vida. Então, aprender de que forma você conciliar a tua mente e o seu sentir, o seu coração, de que forma usar um para apoiar o outro, de que forma você se desidentificar com a tua mente, vai te trazer mais leveza, vai te trazer mais centramento, vai te trazer mais equilíbrio. E como eu falei, é uma forma de você ressignificar essa relação com a sua mente, essa relação com os teus sentimentos, o que você entende de um e de outro e a forma como você transita. Então, esta é a proposta da live de hoje. E é importante que você entenda que existe uma engrenagem. Então, assim, os seus pensamentos, a sua respiração, as suas emoções e o seu corpo, eles estão todos conectados. Então, imagina uma engrenagem que vai funcionando tudo isso em uma harmonia. Só que o que acontece? É muito mais fácil nós nos conectarmos, encontrarmos esse sentimento, essa leveza, esse centramento a partir de conectar com o sentir do que controlar os pensamentos. Porque é muito difícil você encontrar esse espaço de silêncio. Por mais que você seja uma praticadora de meditação, eu falo assim, assídua, com disciplina e tudo mais, são brechas muito pequenas que você acessa o profundo. Mas mesmo assim, a tua mente, ela vai continuar pensando, porque essa é a função da mente, ela é uma serva, ela é uma ferramenta usada na tua caminhada para te servir. A questão, oi Ju, tudo bem? É quando você se identifica com a sua mente e acaba se tornando prisioneiro, você se torna refém da história que ela te conta. Então, esse é o grande perigo. Então, quando você entende que existe essa engrenagem, então, que eu falei, oi Carol, dos pensamentos, das emoções, da respiração, do teu corpo, tudo isso está conectado. Você é esse combo inteiro. Então você não vai parar de pensar, você não vai parar de sentir, você não vai parar de respirar e o teu corpo vai estar respondendo a tudo isso. Enquanto você estiver viva, essa é a sua condição como humana, né? Até brinquei, ontem abri a caixinha de perguntas sobre as dúvidas para eu responder aqui na live. E alguém falou como eu faço para parar de sentir raiva. Enfim, eu trouxe as perguntas que eu vou responder depois. E eu ainda brinquei, falei, não nascendo, né? Então, nós estamos nesse espaço, né, que vem do feminino, dessa vulnerabilidade, do sentir. E antes de eu explicar essa engrenagem para vocês, é muito importante que vocês entendam que quando nós nos abrimos para sentir, que o feminino é esse acolhimento, eu vou sentir
eu aceito e eu me permito, eu me autorizo a sentir o que quer que seja. Quando nós entramos nesse espaço do sentir, você fica muito mais intensa, você fica muito mais profunda. Tanto para as emoções, vamos falar assim, que te tornam vulneráveis, quanto para as coisas boas. Então, quando você sente uma felicidade, isso te transborda, isso te preenche. Quando você entra em contato com o sentimento de amor, isso vibra no teu coração. Por quê? Porque você, esse espaço aberto, você, esse solo fértil que diz, eu me autorizo a sentir, é seguro sentir. Agora o que acontece? Estou falando porque eu já fiz isso. De ser muito controladora. Oi, Débora, tudo bem? Está melhor? Eu tinha muito medo, eu era muito controladora, né, esse aspecto do masculino ferido que eu falei, né, da nossa masculinidade tóxica. Então eu era muito controladora, então eu queria controlar as emoções que eu gostaria de sentir e eu tentava negar as emoções que eu não queria entrar em contato, como medo, enfim, vergonha, qualquer coisa que me trouxesse essa vulnerabilidade. E eu fui exercitando. E eu conseguia fazer isso, de reprimir, sabe? De sufocar essas emoções. Só que acontece, elas não vinham à tona com uma intensidade muito forte, mas eu me sentia como se fosse um robô, sabe? O meu coração era um coração de pedra, não pelo aspecto de bondade e compaixão, mas porque eu não conseguia entrar em contato com sentimentos que eu desejava, como o amor, como a paz, como a alegria. Esses sentimentos que dão um calorzinho no coração, eu também não conseguia mais sentir isso. Eu estava sempre nesse estado de neutralidade. Eu tinha secado por dentro, certo? Então, é importante você entender que quando nós entramos nesse controle de eu quero sentir isso, mas eu não quero sentir outra coisa, você bloqueia. Então, você vai fazendo essa melequinha que eu falei em volta do seu coração, que você não vai sentir nem isso, que você está se protegendo, se preservando para não sofrer, por mais que você não tenha consciência disso, quanto as coisas que você deseja. Então você entra nesse lugar que você fica anestesiada. E o que é você viver se você não sente? Entende? Que é como se a vida fosse se tornando cada vez mais distante. Então quando você se bloqueia para esse sentir... Oi, Fernanda, tudo bem? Você também entra nesse espaço em que você entra, então eu me sinto anestesiada, a vida vai perdendo o brilho, e eu vou me sentindo perdida. Então assim, é um preço muito alto também para não entrar em contato com as emoções, que na verdade não é porque você não gosta delas, no fundo é que você tem medo de reviver alguma dor, algum trauma, enfim, principalmente aquelas dores que começam, as dores, vamos falar assim, as dores mais existenciais, tá ligado? Com o abandono, com a rejeição, com a traição, com a manipulação. Então são dores que você tem medo de reviver, de entrar em contato novamente, então acaba se protegendo, tá bom? Então entenda esse mecanismo, que você bloquear uma coisa, você bloqueia também o que você deseja. Não tem como você sentir só amor, só alegria e não se permitir olhar, acolher e entrar em contato com a tristeza, com a angústia, com a raiva. O sentir é um só. E aí, por que eu estava falando desse aspecto, dessa engrenagem da mente, da respiração, das emoções, dos sentimentos e do nosso corpo? Porque isso tudo está conectado. Por quê? A mente, nossa mente, como eu falei, é para ser uma ferramenta usada na nossa jornada, que está ligada com a nossa polaridade masculina, que é o que vai fazer o quê? Vai acessar esse profundo, que é o feminino, as nossas emoções, e vai dar um direcionamento para isso. Então, a mente está ligado com dar uma direção para a tua vida, com foco, enfim, de manifestar o profundo, trazendo isso para uma realidade direcionada. Então, essa é a função da mente. Só que acontece, quando você se identifica muito com ela e você não consegue separar o que é a mente, né? O que é a mente, vamos falar assim, exercitada, e você acaba acreditando que ela não é uma ferramenta, que ela é você, quando você vai se aproximando tanto do discurso da sua mente, que você acaba identificada com ela, é quando você se perdeu, quando você entrou aí numa grande cilada, tá? Por quê? Gente, esse chá tá maravilhoso. De gengibre com limão, não sei se eu cheiro ou se eu tomo. Então, como que funciona? A mente, elas são lentes.
Então, se você pensar, por exemplo, hoje, se você mora aqui no Brasil, provavelmente os seus pensamentos, ele vem num idioma, no português, certo? Então, assim, você aprendeu, você foi pintando essa mente, que ela se forma como se fosse lentes. Então, tem várias lentes que você vai trocando ao longo do seu dia. Só que acontece, você treinou a sua mente e você aprendeu, né? Observando os seus pais, observando as pessoas com quem você conviveu, no meio, na escola e tudo mais, na sociedade que você estava inserida, você foi aprendendo sobre crenças, sobre padrões, sobre como era o certo, como era o errado. Você não veio com isso, você foi moldando. E isso foi criando como se fossem lentes e percepções. E essas lentes que você usa, elas determinam a forma como você enxerga uma situação e a forma como você reage. Então, quando você entende que algo é bom, você se sente de uma forma. Quando você entende que algo é ruim, você se sente de outra maneira. Quando entra a lente do desejo, isso entra como uma falta que você quer buscar. Quando entra como algo, uma necessidade tua atendida, isso desperta outro sentimento. Ou seja, a forma, o olhar que você tem para uma situação, para si mesma, para a pessoa, para o que você faz, vai determinar a tua realidade. Porque é a partir dessa lente que você está enxergando. Então, como eu estou enxergando dessa forma, eu entendo que essa é a maneira, essa é a única maneira. E aí entra esses julgamentos entre certo, errado, bom ou ruim, certo? Então, o que acontece? Você se identifica com esses pensamentos, mas acontece que você não é os seus pensamentos. E aí que entra esse... Oi, Alzira. Oi, Vera, tudo bem? Esse exercício de perceber o que vem da sua mente e o que vem do teu sentir. Mas, quando você está tão identificada com a sua mente, você acredita que é ela, você se torna refém do movimento que ela te causa. Ou seja, sua mente diz, é pra cá, e aqui é dessa forma, você vai reagir a isso. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja mãe, pode ser que você seja mesmo, que você tenha um filho adolescente. E aí, esse filho pega e sai à noite com os amigos, e ele diz que ele vai voltar às 9 horas da noite. Tá? Então, vocês fizeram esse acordo, ele saiu com os amigos, e ele disse que às 9 horas ele voltaria. Vamos supor que dá 10 horas da noite, o seu filho ainda não chegou. E você pega, liga no celular dele e dá desligado. Dá 10h30, o seu filho ainda não voltou. E o que acontece? A sua mente vai criar uma percepção do que pode ter acontecido, tá? Então ela vai projetar algo que vai se tornar a tua realidade. Então vamos supor uma mãe que o filho combinou às 9 horas de voltar para casa. Deu 10h30, ele não chegou. Provavelmente ela não vai pensar coisas boas. Então ela vai, vamos falar assim, que surgiu a possibilidade dela pensar: aconteceu alguma coisa com o meu filho. Meu filho sofreu um acidente. Essa possibilidade, que foi uma lente que ela colocou para enxergar a situação, para observar o atraso do filho em relação ao combinado, vai começar a alterar a respiração. Então, quando você está preocupada, a sua respiração é diferente de quando você está calma, de quando você está sentindo prazer, de quando você está relaxada. Então, os sentimentos, eles trazem um ritmo na sua respiração também. Então, pegando esse exemplo de uma mãe que está preocupada, a respiração dela vai ficar curta e vai acontecer aqui no peito. Aquela respiração rápida, curta aqui no peito. Uma respiração curta e rápida aqui no peito vai trazendo uma tensão no seu corpo. Então, o corpo físico vai começar a responder ao estímulo dessa respiração, desse ritmo da respiração que foi desencadeada por um pensamento que passou. Esse pensamento passou, ele nem está ali mais ainda, tá? Ele não precisa estar ali ainda, mas ele já mandou uma mensagem para todo o teu corpo para alterar o teu sentir, a tua respiração. Então o seu corpo começa a ficar tenso, os ombros vão ficando rígidos, os ombros, o pescoço, a boca pode ficar tensa, pode dar dor de cabeça, pode ser que seu estômago reage e comece a queimar, certo? E aí, você já envolveu, oi Fer, tudo bem? Você envolveu a tua mente, envolveu a sua respiração, envolveu o teu corpo, e aí começam as emoções, porque as emoções estão comunicando algo para você. Então ela começa a sentir angústia, ela começa a sentir aflição, pode ser que ela comece a sentir tristeza. E o que foi? Tudo isso foi desencadeado por esse pensamento que passou. Tá, Laura, eu não sou mãe. Ok, enquanto você não está presente, entendendo que eu tenho uma mente, uma ferramenta, que
que está funcionando aqui, assim como meu coração está batendo, assim como minha respiração é automática e eu posso controlá-la, né? A respiração ainda dá pra gente controlar. Então assim, tá tudo existindo nesse momento, mas eu entendo que eu não sou o meu pulmão, eu não sou o meu coração, isso aqui é um conjunto, mas eu sou algo além disso, algo que permanece além disso, certo? E com a mente, por que não? Então vamos supor que chegou o final do mês, você tem contas para pagar e passou um pensamento, dizendo: será que eu vou conseguir pagar minhas contas? E aí logo em seguida já veio outro, pensou no cachorro, na comida, no namorado e tudo mais. E foi, mas aquele pensamento que passou causou uma reação. E você começa a ficar angustiada, você começa a ficar ansiosa. Só que você não estava presente, prestando atenção no que a tua mente estava sinalizando, no que a sua mente estava enxergando como uma lente de uma realidade. E aí, quando uma pessoa ela não tem esse estado de presença, o que acontece? Quando ela percebe, é porque esse sentir, que é a etapa final, já virou uma bola de neve. Ou seja, eu estou ansiosa, eu estou irritada, eu estou triste, eu estou angustiada, só que eu não lembro, eu não sei, não identifico qual é a raiz disso, porque eu não estava presente, eu estava aqui, ó, no automático, fazendo outras coisas, envolvidas com outras coisas. E quando o meu sentir se tornou intenso, eu não quero entrar em contato com isso. E o que eu faço? Uso o meu mental para sufocar. Eu uso o meu mental para negar o que está vindo à tona, porque isso é desconfortável. Então, gente, esse é o processo, que é essa engrenagem, que você é tudo isso, tá? E aí o que acontece? Esses sentimentos, eles estão comunicando algo para você. Então vamos pegar um sentimento que é bem forte e difícil da gente ignorar. Peraí, pausa pro meu chá. Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida, gente? Vai mandando aí. Depois eu vou responder as perguntas que foram mandadas na live, tá? Estão entendendo o que eu falei? Então vamos supor. Eu trabalho numa empresa e o meu trabalho é varrer o chão. E aí alguém chega e pede se eu posso lavar a louça também. E outra pessoa vem e pergunta se eu posso recolher os lixos. E de repente eu começo a me sentir irritada. A irritação está se manifestando e eu não quero sentir isso, eu quero negar. Claro que eu estou entendendo, você está falando de mim. Não, eu estou falando de nós, seres humanos, né? Essa é a dinâmica de todo mundo. Por isso que é importante entender. Então, entendendo isso, daí eu começo a ficar irritada. E eu não quero sentir essa raiva. Eu não quero, eu vou negando isso, eu vou engolindo isso, eu vou engolindo. Né? Eu falo assim que a grande questão das mulheres boazinhas, que elas não expressam e elas não se permitem sentir. E também tem outro lado, né? Desse aspecto de quando a gente quer descontar o que nós estamos sentindo nas outras pessoas. Então entende que tudo que tá ali está sim comunicando algo sobre você. Então eu peguei esse exemplo, eu trabalho numa empresa, minha função é varrer o chão, alguém pediu pra eu lavar a louça, recolher o lixo e tudo mais, tá? E eu comecei a ficar irritada. Essa minha irritação, ela está comunicando algo sobre mim. Só que o que acontece? Eu olho para ela e falo, isso aqui é ruim, eu não quero que isso exista. E o que eu faço? Uso a minha mente, isso é ruim. Eu fiz um julgamento, eu fiz uma análise, né, do que eu estava sentindo, julguei como indesejável e ruim e tentei reprimir. Só que o que acontece? Você mora neste corpo, você é integrada, né, com uma mente, com uma respiração, com um corpo, com as emoções. Quando eu faço isso, para onde foi isso? Para onde foi uma emoção que eu não senti? Para onde foi algo que ficou entalado e eu não verbalizei? Se eu moro aqui e eu só tirei de um lugar e coloquei em outro, entende? Então, quando uma emoção está vindo à tona, eu vou voltar naquele exemplo que eu dei da empresa, ela está comunicando algo sobre mim. Eu sou isso e isso está acontecendo comigo. Então, essas emoções, elas não estão aqui para me prejudicar. Essas emoções, elas não estão vindo de fora. Por isso que eu sou responsável em relação ao que você diz, ao como eu me sinto em relação a algo que você diz e algo que você faz. E é por isso que eu não posso salvar outra pessoa, é por isso que eu não posso fazer outra pessoa feliz. Porque ela é responsável por esse universo que acontece dentro dela
assim como eu sou responsável por tudo que se manifesta no meu sentir. Isso é meu, é a minha história. Então, quando esse sentimento que está vindo aqui, eu faço isso, eu penso como se fosse um iceberg. Quando ela está vindo aqui, está vindo essa pontinha que é visível, eu posso enxergar, eu posso olhar para isso. Quando eu faço isso, isso não deixou de existir dentro de mim. Isso só está se tornando cada vez mais incompreensível do que essa emoção estava comunicando. Só que acontece, sabe aquelas reações que você tem que você não consegue controlar? Quando você vê, você já fez, você já falou, você já explodiu, você já chorou, sabe? Essas emoções que, sabe assim, vomita, sabe? Então, essas reações são gatilhos que trouxeram à tona tudo aquilo que tentou ouvir de uma maneira que poderia ter sido tranquilo e como reagir. Calma aí. Que poderia ter sido tranquilo, já vou explicar. E você fez isso. Só que como não existe fora, como não existe me livrar dos sentimentos, esses sentimentos, eles esperam uma brecha, um gatilho que vai trazer à tona. Esse gatilho pode ser algo que eu faço ou deixo de fazer, algo que o outro faz ou deixa de fazer, e essa emoção vem com força e pá, sabe? Então assim, ela vem e você não consegue controlar, mas ele não deixou de existir, ele só estava ali. Outra coisa que pode acontecer também, que já aconteceu comigo, que eu já expliquei pra vocês, quando eu morei na Holanda um tempo, e quando eu morava na Holanda, o meu pai morreu aqui no Brasil. E aí, como eu estava sozinha, morando em um outro país, foi difícil para mim viver o processo do luto, porque eu tinha medo de olhar para essa tristeza, viver essa tristeza e não conseguir sair desse espaço, né, de entrar em depressão e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, sobre essa live que nós estamos falando, eu peguei a mente e disse, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E a tristeza vinha, eu fazia o que com a minha mente? Eu negava, eu sufocava isso. Tudo bem, sobrevivi. 5 anos depois, eu comecei a sentir muita raiva. Então, olha outro aspecto que eu falei. Tem esse aspecto que vem o gatilho à tona e você não controla. E tem esse aspecto que a mesma emoção vem manifestada como um sentimento diferente. Oi, Liane, tudo bem? Oi, Patrícia. Então, no meu caso, no meu exemplo, era uma tristeza de um luto que eu não vivi. E disse, está tudo bem, e meu pai morreu, chorei um pouquinho, alguns dias, e vamos, vida que segue. E não, né, gente, não é assim. E aí tudo bem, 5 anos depois, eu comecei a sentir muita raiva. Então eu sentia raiva, mas não que eu era uma pessoa explosiva. Eu sentia muita raiva, até que, né, praticando yoga, eu fazia já Kundalini Yoga na minha formação, me veio uma consciência que a minha raiva era uma manifestação de uma tristeza não vivida. Enfim, daí olhei para isso e tudo mais, vou resumir aqui. Mas essa é a questão. Eu não olhei para a tristeza, eu não senti a tristeza, eu não enlutei a morte e a perda do meu pai. Isso não estava resolvido dentro de mim, porque como eu falei, quando um sentimento vem, eu não olho, não acolho e faço assim, eu me torno refém dele, porque ele vai continuar aqui em mim, só que em algum lugar que eu não consigo ter consciência do que é. Então imagina que você comeu uma comida e isso te faz mal, o seu corpo tenta vomitar e você faz assim e engole o vômito. O seu corpo tenta vomitar alguma coisa que está intoxicada, que o teu corpo está rejeitando e você engole o vômito. É a mesma coisa com as emoções. Quando você pega e nega uma emoção, quando você reprime uma emoção, eu quero que você visualize isso, que está vindo algo pronto, algo que você pode olhar e acolher para liberar, para sentir outras coisas, para ganhar consciência do que isso está comunicando, e você está fazendo isso, certo? Então você vai engrossando esse caldo, vamos dizer assim. Então ficou claro esse aspecto, que quando você não sente, você se torna refém de uma emoção que vai vir à tona como uma reação explosiva, uma reatividade, vamos dizer assim, diante de um comportamento que você tem e não controla. Nossa, na hora que eu vi, já fiz. Na hora que eu vi, eu falei. Na hora que eu vi, eu reagi desse jeito. Sabe? São as reações, né? Porque ações é uma escolha da forma como você vai agir. Reação é quando você reage a partir de um estímulo, tá? E tem esse aspecto que uma emoção, a mesma emoção, ela vai vir manifestada de um outro sentimento para que você possa olhar, tá? Então, são esses dois aspectos. E aí, trazendo para aquele exemplo, eu trabalho numa empresa e aí eu comecei a sentir raiva. Essa raiva está comunicando. Então, como que seria isso? Oi, Rosângela, né? A Fernanda perguntou, e como agir? Não reagir, foi como agir. Seria sentindo.
Então eu comecei a sentir uma raiva, eu sinto, eu estou com raiva, eu identifico e eu me autorizo a sentir. Por quê? Porque nós fomos socialmente ensinados, como eu falei, as lentes que você usa na sua mente são coisas que você aprendeu sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que você deve, sobre o que você não deve. Mas quando você entende que eu não sou essas regras, essas lentes, eu não sou os meus pensamentos, eu sou uma presença neutra que existe aqui atrás e que por isso eu posso ressignificar todas essas lentes. Quando você entende isso, você dá um passo para trás. Ou seja, tem tudo isso acontecendo, eu lembro que eu não sou isso e eu volto para trás. E de trás eu consigo ver os aspectos positivos e negativos, o que é bom, ruim, o que pode me prejudicar, o que pode beneficiar, entende? Eu tenho mais elementos para analisar uma situação, mas isso é uma prática, tá? Então, nesse sentido, a raiva, então o que acontece? Então, eu trabalho nessa empresa, eu comecei a sentir raiva. Uma forma saudável de passar por isso seria, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu tô ficando alterada, né? Assim, a raiva ela vem como se fosse assim um foguinho que vai espalhando pelo nosso corpo. Então tem uma coisa acontecendo, tô sentindo uma coisa diferente. Onde isso se manifesta? Isso vem tudo aqui, ó. Eu tô tudo aqui conectada. Agora tem emoções acontecendo e você tem sentimentos. Quais são? Sabe? Então, onde isso se expressa? Onde isso se manifesta no meu corpo? É no meu estômago? É na minha cabeça? É no meu coração? Onde isso acontece? Sabe? Onde que está acontecendo alguma coisa no seu corpo agora? Então, é essa dança, é esse combo. Então, a raiva começa assim, como se fosse, pra mim, começa como se fosse um foguinho, sabe? Tem uma coisa, uma pimenta, um foguinho chegando, e aí meus pensamentos começam a ficar mais acelerados, a minha respiração começa a ficar mais ofegante, é assim que o meu corpo começa a reagir diante da raiva. E logo começa a conectar. Aconteceu alguma coisa, e o meu corpo, as minhas emoções, meus sentimentos estão vindo aqui para me mostrar. Porque imagina que acontece alguma coisa e eu tô aqui em paz. Sempre na paz, sempre na paz, sempre na paz. Eu não percebo quando algo despertou, vamos falar assim, algo que precisa ser curado. Então, essas emoções que mexem com a gente, elas estão mostrando um aspecto que precisa de cura. Um aspecto que, vamos falar assim, de sombra, né? Que precisa ser levado à luz. Então, quando vem a raiva, tá dizendo, olha para isso. Isso aqui em você precisa ser olhado. E nesse aspecto, vamos falar assim, para mim a raiva muitas vezes está ligada com isso. Então, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Então, essa mulher começou a sentir raiva, porque foram pedindo muitas coisas para ela. E se ela tem essa consciência de perceber, eu comecei a ficar alterada, começou a despertar algo que é desconfortável, e aí você consegue identificar, é angústia, é tristeza, é isso, é aquilo, você vai tentando nomear. Quando você consegue nomear o que você está sentindo, é como se sua mente falasse, opa, isso aqui é conhecido, isso eu sei o que é, não importa o que é. Enquanto você não dá um nome para o que você está sentindo, a sua mente fica tentando buscar, até que ela fala, ok, isso é tristeza, isso é raiva, isso é angústia, isso... Quando você coloca o nome é como se ela fizesse, sabe, ela dá uma aliviada, mas o sentimento está ali ainda. Então, se você quer ir mais profundo, se você quer, nesse sentido de entrar nesse estado de equilíbrio emocional, inteligência emocional, gente, não é nunca sentir raiva, não é nunca sentir tristeza, não é sentir medo, é eu estou sentindo e eu olho para isso, eu acolho isso. Então, nesse aspecto, quando eu entro, então, ok, comecei a sentir raiva, identifiquei que eu estava acontecendo alguma coisa diferente, identifiquei qual é o sentimento que era, ok, a raiva. Aí o que acontece? Eu vou negar, vou tentar sair disso? Não. Algo que você pode fazer é se perguntar, o que é importante para mim que não foi atendido que essa raiva está me mostrando? Do que essa raiva está tentando me proteger? Do que essa raiva está me protegendo? Do que eu estou com medo de entrar em contato? O que essa raiva está contando sobre mim? E muitas vezes, nesse aspecto, pode ser que essa mulher tenha se sentido sobrecarregada, pode ser que ela tenha se sentido no sentido de que ela está fazendo coisas que não cabem a ela, mas como ela não conseguiu verbalizar, a raiva veio para mostrar, ei, você não comunicou, você não se posicionou dizendo que o teu papel é que você não conseguia lavar a louça e jogar fora o lixo,
mas a emoção está aqui. Então a emoção, os sentimentos, eles estão mostrando o que acontece de verdade em você. E não o que você está tentando controlar, não o que você está tentando ser, mas sim o que está se manifestando realmente dentro de você. Deixa eu ver, eu tenho que colocar a mão aqui, gente, porque eu tô de branco e os comentários eu não consigo ler, que são brancos também. Eu sempre tenho reações explosivas e me sinto culpada quando sinto a raiva. Então, é começar nesse processo de... Por quê? Como eu falei, isso é um julgamento, né? A culpa é um julgamento. Eu falo assim que nós não aprendemos, a culpa é diferente da raiva, que a raiva, por exemplo, um cachorro. Se ele tá comendo e você põe a mão na comida dele, ele vai rosnar. Ele vai rosnar e 5 segundos depois ele vai estar abanando o rabo, porque ele viveu essa emoção. Ele não engoliu, ele manifestou e tá tudo bem. E a culpa, nós somos ensinados a sentir culpa. Por quê? Porque a culpa, ela vem de uma condenação. Então, se você observar o seu sentimento de culpa, é um julgamento que você aprendeu. Então, assim, é um julgamento que alguém fez sobre você quando você era lá criança e você trouxe isso. Então, todas as vezes que você comporta de determinada maneira, você é inconsciente, tá, gente? Mas isso acontece dentro de você. Esse sentimento, esse julgamento, maior parte das vezes de pessoas que eram muito importantes pra gente, como os pais, você vem aquela vozinha, que é uma lente, né? Não é real, é a lente, e você se sente culpada por isso, tá? Então esse aspecto, né? Deu pra entender o que eu falei até agora, gente? Como vocês estão? Então, assim, para eu não sentir culpa, o quê? Comece a sentir, acessar a raiva, de se autorizar, entendendo que você não é esse sentimento, você não é esse pensamento, mas que isso é algo que está acontecendo agora. E isso está muito ligado com o julgamento, como eu falei. Então, se você pensar socialmente, nessa sociedade que nós estamos inseridas, lembra que eu falei do julgamento e das lentes que nós aprendemos a usar e a levar para a vida? Os homens, socialmente, eles são reprimidos de sentirem tristeza e de chorar. Então, homem não chora, homem não fica triste, mas é socialmente aceito homem sentir raiva. Tá tudo bem homem sentir raiva, mas não tá tudo bem homem tá triste. Tá tudo bem homem ser explosivo e agressivo, mas não tá tudo bem homem chorar. Vocês conseguem perceber o quanto isso é incutido na nossa sociedade? E isso é uma lente? Não é uma realidade, é uma lente, uma percepção. E agora inverte os polos. A mulher, tá tudo bem a mulher chorar, tá tudo bem a mulher tá triste, mas o que é dito sobre uma mulher que sente raiva? Vocês conseguem entender que isso foram coisas, percepções, julgamentos que alguém em algum momento colocou e que você, por algum motivo, isso estava inserido na sua realidade, de repente era algo que você ouvia na sua família e você acreditou que essa é uma verdade. Quando você acredita que essa é uma verdade, uma crença, é uma lente. Então eu coloquei essa lente aqui nos meus olhos e é isso que eu enxergo, isso é o real para mim, porque é isso que eu penso sobre a situação. Alguém aqui cresceu ouvindo isso? Que homem não pode chorar, homem não pode ficar triste, e que mulher que sente raiva é surtada, é louca, é neurótica, né? Pode ser que não seja a sua realidade, mas que em algum momento você já ouviu esse discurso aqui, morando aqui no Brasil, provavelmente já, né? Então, é sobre isso, entendendo que quando eu não quero sentir algo, eu estou fazendo um julgamento. Por quê? Porque se eu entendo que eu não sou as minhas emoções, se eu entendo que eu não sou o que eu estou pensando, eu entro nesse espaço de neutralidade. Nesse estado de imparcialidade, as coisas não são boas. Isso foi algo que me ajudou muito, gente, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Entender, sair desse lugar de bom ou ruim, certo ou errado. Por quê? Porque se isso é ruim, se sentir isso... Não vou mais fazer live de branco, gente. Não com essas palavras, mas já. Mas a ideia é isso, né? Exatamente. Às vezes não com essa palavra, mas fica isso subentendido, né? Então, quando eu entro nesse lugar de que sentir isso é ruim, sentir isso aqui é bom, sentir alegria é bom, sentir raiva é ruim, o que vai acontecer comigo? Eu vou desejar e buscar a alegria
E eu vou fugir, não vou querer entrar em contato com a raiva. E quando a raiva vier, pra mim, Laura, a raiva tá muito ligada com... Eu falo esse aspecto da mulher selvagem, né? Que fala muito, né? No livro das mulheres que correm com os lobos. Eu tenho um grupo de desenvolvimento de mulheres chamado Despertar da Loba. Então a gente olha muito pra isso. E a raiva, pra mim, na minha história... Por quê? Porque eu era uma mulher muito quieta. Eu sou muito introspectiva e tímida. As pessoas não acreditam, mas eu sou tímida e eu sou muito introspectiva. Mas eu tinha uma dificuldade em dizer não, dificuldade em dizer o que eu sentia, dificuldade em me posicionar. Manda uma criança engolir o choro. Exatamente. Tá estranho, né, gente? Fazendo assim pra ler toda hora. Exatamente, né? Oi, animadora. Então, eu tinha todos esses aspectos. E como eu lidava com os meus sentimentos? Eu não sabia, aquilo vinha e eu chorava. Então eu sentia raiva e chorava. Era assim, as coisas aconteciam, eu chorava. Aconteceu uma coisa que eu não gosto, eu chorava. Eu fui desrespeitada, eu chorava, só isso, eu só chorava, né? E não era na frente de todo mundo, porque a polaridade masculina era ultra forte. Eu chorava escondida, tá? Pra não falar que eu era fraca. Então, assim, isso era uma prisão pra mim. Imagina uma pessoa que não pode se defender, uma pessoa que não pode se posicionar, uma pessoa que não consegue dizer não, colocar limites. Então, essa foi a minha relação com os meus sentimentos. Eles vieram a partir de uma raiva. E essa raiva, ela tava me mostrando que eu estava me sentindo invadida. Eu estava me sentindo desrespeitada. Então, eu estava me sentindo invadida nas minhas escolhas, no que eu queria, no que eu precisava. Então, assim, a raiva, ela foi uma grande companheira na minha jornada. Hoje ela não existe tão forte, lógico, em alguns momentos. Se você me trancar na rua, provavelmente vou sentir muita raiva de você no trânsito. Mas, como eu falei, isso é meu, né? Mas, assim, ela não existe, não tem essa relação da forma que eu tinha. Mas era isso, ela estava ali o tempo inteiro tentando me impulsionar, dizendo: Laura, vai, usa isso como uma motivação, usa essa raiva, essa agressividade para você se posicionar, para você colocar limites, entende? Então, como isso tudo é funcional. E aí, quando você entra nesse lugar de que isso aqui é ruim, quando você entra no julgamento, gente, a grande cilada... Nossa, tem um negócio na minha garganta. A grande cilada é quando você olha para algo que você está sentindo, igual ali a Débora falou, né? Eu sinto raiva. Deixa eu ver o que ela falou certinho. Eu tenho reações explosivas e sinto... Ai, meu Deus, não consigo ler agora com essa minha roupa branca. E sinto culpada quando sinto raiva, ok? Se eu sinto culpa, é porque eu fiz um julgamento de que isso aqui é errado. Eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria estar sentindo isso. Então eu me culpo por isso, eu me condeno por estar entrando em contato com essa emoção. Agora, se eu entendo que a raiva é uma emoção, assim como a alegria, e eu entro nesse estado de neutralidade, isso aqui não é ruim, nem bom, isso aqui é o que é. Vamos pegar, eu não gosto de alface, gente, eu não gosto de comer alface. Alface pode ser uma planta para enfeitar a horta na minha vida, tá? E para você, de repente... Você ama alface, entende que então é só um julgamento do que eu considero e você considera, mas o alface é neutro, ele tem esse gosto X e ele tem essa função, esses nutrientes Y, né? Então é o que eu entendo, e isso não é só para as emoções, gente. Isso aqui que eu falei que me ajudou muito na vida é para tudo. O que é bom, é ruim, certo ou errado, é algo que gera um sofrimento para você, porque a partir do momento que o que eu estou vivendo eu considero que é ruim, eu considero que é errado, eu começo a entrar nesse sofrimento, porque eu não deveria estar sentindo isso, eu não deveria, sabe, estar vivendo isso. E você entra no desejo, você entra na ilusão, e você nega o que é real. E aí isso gera um sofrimento. Me sinto culpada porque me julgaram a vida toda, que eu não tenho equilíbrio e não mudo nunca. Tá, mas agora, como uma mulher adulta, é o que você pensa sobre si mesmo. Sabe? Então, como eu falei, hoje você é responsável, essa foi a construção. Então, eu me sinto culpada porque eu me estruturei e eu cresci dessa maneira. Agora, eu já sou uma mulher e eu respondo por tudo que acontece comigo. Então, me julgaram, mas qual é o olhar que eu tenho sobre tudo isso que eu faço,
sobre o meu desequilíbrio, sobre as minhas explosões, sobre as minhas reatividades. Como eu me percebo? Será que eu também não me julgo? Será que eu não pego o discurso daquelas pessoas e também tem um lugar aqui na minha mente que isso fica sendo reproduzido? Existe uma voz dentro da minha mente que eu também uso essa mesma crítica para me condenar todas as vezes que eu faço algo? Será que eu não estou alimentando e reproduzindo o discurso de uma outra pessoa? Não é isso? Isso para tudo, gente, não é só sobre a culpa. Quantas coisas negativas você já ouviu sobre você e que você continua trazendo como se fosse uma verdade? Então você continua trazendo, alguém me deu essa lente e eu digo, nossa, eu amo muito essa pessoa, ou essa pessoa é superior a mim, essa lente tem que ser verdadeira, então eu vou colocar no meu olho. Nossa, então agora eu só enxergo a partir da lente que outra pessoa me deu, certo? Quem nunca que escutou alguma coisa negativa sobre si mesmo, seja que você é incapaz, seja que você é feia, seja que você não vai dar conta, seja que você é medrosa, que você é isso, que você é aquilo. A questão é o quanto você se permitir olhar a partir dessa lente sem questionar isso é real ou de que outra forma eu posso olhar para esse mesmo aspecto, principalmente para mim mesma, de que outra maneira eu posso pensar sobre mim mesma, de que outra maneira eu posso me tratar e me enxergar quando eu estiver com raiva, quando eu estiver com culpa. Essa maneira, e essa maneira, como eu falei, é uma voz, é uma ferramenta, uma lente. Essa maneira que eu estou me tratando quando eu estou com raiva, isso aqui está me fortalecendo ou está me enfraquecendo? Isso é uma pergunta que você precisa fazer. Poxa, eu fico com raiva, na hora vem, você não deveria estar sentindo isso, você é uma mulher ruim, olha só como você é desequilibrada, olha só como você faz tudo errado sempre. Se essa é uma voz que a minha mente diz, isso aqui vai ajudar eu a acolher a raiva e escutar o que ela tem para me dizer, ou isso aqui vai me enfraquecer e vai me aprisionar nesse julgamento? Então é onde eu me torno a minha inimiga. E é isso que eu falo para vocês, gente, sobre ressignificar a forma como vocês se enxergam. Então, de que outra maneira eu posso olhar para minha raiva? De que outra maneira eu posso olhar para minha culpa? Por quê? Porque essas emoções que nós entendemos como ruins, esses sentimentos que nós estamos julgando como ruins, eles já causam uma dor. Já tem uma dor de sentir a tristeza, já tem uma dor de sentir angústia, já tem uma dor de sentir a ansiedade. A grande questão é o quanto eu transformo isso num sofrimento a partir dessa lente e o quanto eu uso o meu feminino, que é esse espaço de sentir, eu sinto, sem bom nem ruim. Eu me autorizo, eu me permito sentir, seja lá o que vier. Eu sinto a raiva entendendo que eu não sou a raiva, eu sinto a tristeza entendendo que eu não sou triste, eu sinto a angústia entendendo que eu não sou angustiada. Isso é algo que está se manifestando. Assim como pode amanhecer um dia ensolarado, no meio da tarde ter chuva, à noite fazer frio. São diferentes aspectos que estão manifestando como coisas naturais e passageiras, que isso não é uma coisa permanente, é a mesma coisa com o meu sentir. Então, muito do medo e da dificuldade de sentir está ligado com o julgamento que eu faço sobre isso. Isso aqui é errado, eu não deveria estar sentindo isso. Então, eu intensifico o que eu estou sentindo, eu entro nesse sofrimento porque a emoção está ali, mas é errado, é ruim. Então, eu não quero entrar em contato com isso. E aí entra essa briga do mental com a cabeça. Como que tá isso para vocês, gente? Me diz. Tá claro o que eu falei? Agora eu vou responder as perguntas que foram mandadas na caixinha sobre a live, tá? A primeira pergunta. Não sei parar e aproveitar o descanso. Oi, Darlan, tudo bem? Estou sempre fazendo ou procurando algo para fazer. Isso aqui, gente, eu já falei em outras lives sobre isso, mas eu vou fazer um post em outro momento só sobre isso. Eu não sei parar e aproveitar o descanso, isso está totalmente ligado com a polaridade masculina. Por quê? A polaridade masculina diz que o que é bom, olha o que eu falei do que é certo, ruim, bom e ruim. Quando você entra nisso, gente, de querer rotular, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado,
você vai gerar um sofrimento. Você se torna refém da lente que você está usando. Quando você começa a praticar, ok, e se eu olhar para isso de uma forma neutra? E se eu olhar para isso de uma forma imparcial? Traz isso para todos os momentos da sua vida. Por quê? Porque quando começa a gerar um sofrimento, é que você fez um julgamento. Em tese está claro, na prática complica um pouco. Eu também não sei descansar em plenitude. Aí, o Darlan, que é homem, falando sobre isso. Então, o que acontece? É importante o Darlan ter trazido isso, gente, porque essa não é uma realidade só de mulheres, tá? É uma realidade que nós estamos inseridos numa sociedade que supervaloriza a polaridade masculina, mas tanto homens quanto as mulheres têm essas duas polaridades, e lembrando que elas são complementos. E o que acontece? Então, nós estamos inseridos numa sociedade que diz que os aspectos da polaridade masculina são o que é bom, o que é desejável, que é o quê? O mental, você fortalecer o teu mental, uma pessoa racional, uma pessoa produtiva, uma pessoa que está sempre fazendo, uma pessoa que faz acontecer. Então isso, eu faço isso, ó, quem chegou aqui depois é porque eu tô de branco e não consigo ler, tá? Isso é o que é valorizado socialmente, uma pessoa produtiva. Então não tem essa coisa que todo mundo supervaloriza de acordar, sei lá, 5 horas da manhã e começar trabalhando, estudando, ou tem gente que acorda às 3 e fica até 11 horas da noite, não tem essa coisa. Por quê? Porque nós somos educados que isso é o supervalorizado, que eu tenho valor, que quem eu sou está atrelado ao que eu faço, ao que eu produzo. E logo, se eu tenho valor quando eu estou fazendo, quando eu estou produzindo, como eu me sinto quando eu preciso descansar? Você é uma preguiçosa? Você é uma folgada? Por isso que a sua vida não vai para frente. Tem tanta coisa para fazer e você está aí deitada. Não é esse o discurso que vem? Então, esse aspecto de não saber parar e aproveitar o descanso é essa lente, como eu falei, essa percepção de que o que é bom, o que é certo, o que é desejável é quando você está fazendo e quando você está produzindo. Que quando você está descansando, qual é o julgamento? Que você é uma pessoa folgada, que você é uma pessoa preguiçosa, que você está se sabotando. Agora, então, quando eu quero descansar, eu estou sempre procurando algo para fazer. Por quê? O que está por trás disso, gente? A culpa. Eu me sinto culpada em descansar, não importa se é meu final de semana. Então, eu me ocupo de algo, certo? Então, eu vou assistir um filme, eu vou sei lá o quê, eu tenho que ter uma atividade, eu não posso simplesmente me jogar no sofá e ficar olhando pro teto, porque isso é fazer nada. Então, eu me ocupo para não sentir a culpa. E o que a culpa te diz? Aí eu não sei. Geralmente esse sentimento de culpa está muito ligado com a sua formação lá na infância. O que você escutava sobre pessoas que não faziam nada, sabe? Qual que é a percepção, de repente, que você criou sobre o que você enxergava das pessoas que não faziam nada? Então você precisa fazer esse movimento interno de entender o que a minha culpa está me contando sobre a lente que eu acreditei que era a realidade. E quando você entra nesse espaço de neutralidade, ok, descansar não é bom nem ruim. É algo neutro, assim como fazer o descansar também faz parte, tá? Então, isso está ligado com as suas polaridades. Eu passei por isso também, né? Eu tinha uma empresa, e quando você tem uma empresa... Eu tenho uma empresa ainda, né? Mas eu tinha uma empresa, e quando eu tinha uma empresa que tinha parceiros, quando você tem uma empresa, você trabalha igual louco, né? Você tem 10 mil papéis. Hoje eu tenho uma empresa, mas sou só eu. Só eu não, porque hoje é bastante gente. Então o que acontece? Quando eu vendi a empresa, eu não tinha mais que fazer 1000 papéis. E aconteceu que eu tinha muito tempo livre. Então eu podia assistir filme 3 horas da tarde. E eu falava, gente, eu tenho tanto tempo livre agora, o que eu faço? E eu me sentia culpada de ter tempo livre. E aí quando eu comecei a olhar para isso, era por quê? Porque eu achava que era um julgamento do que as pessoas vão falar. O que eu entendo, sabe? De que eu estou aqui 3 horas da tarde assistindo um filme, eu estou no clube quinta-feira de manhã, o que eu penso sobre isso? O que eu estou com medo de pensarem sobre mim? Então, foi dessa forma que eu ressignifiquei. Falei, trabalho é meu, eu pago minhas contas, sou autônoma, eu, hein? Na casa do Senhor não existe Satanás. Próxima questão, mas isso é um trabalho, tá, gente? De percepção. Você e suas personalidades, exatamente. A próxima pergunta que me mandaram. Ter autocontrole em algumas situações. Bom, não é bem uma pergunta, né? Deve ser como ter autocontrole em algumas situações. Vou falar por mim. Por exemplo, ontem de manhã eu me programei para ir na morada
Eu tô aqui deitada com Covid e me culpando porque o banheiro não tá lavado. Se quiser sentir culpa pelo meu também, porque o meu também não tá lavado não, mas nem vou lavar hoje também. Então, é isso. Qual é o julgamento que você faz? Que você não pode descansar nem quando você tá com Covid, doente, que quem deixa o banheiro sujo é o quê? Então, você começa a buscar qual é a referência que você tem, a percepção que você tem. Então, ontem de manhã, por exemplo, eu ia na morada limpar e eu recebi uma ligação que uma pessoa tinha sofrido convulsão e tal. Na hora, eu senti muito medo. E o que eu fiz? Eu parei e senti medo e comecei a chorar. É isso, o autocontrole pra mim é isso, eu sinto, né? Não é negar o que eu não sinto, não é querer sentir outra coisa. Eu vivo aquilo, olhando para aquilo, o que tá acontecendo. Eu expliquei pra vocês o que tá acontecendo, onde tá manifestando no meu corpo. Eu não trago pra cabeça, onde tá manifestando no meu corpo, qual a intensidade disso, como que eu sinto isso. E aí isso foi coisa de 3 minutos, gente. Eu senti, falei, nossa, tá me dando medo. Lembra que eu falei? Nomeia o que você tá sentindo. Na hora eu falei, isso é medo? E aí do medo ele passou para uma tristeza. Quando eu identifiquei que era tristeza, eu chorei 3 minutos. Ok, o que eu preciso agora? Eu tô com medo e tô triste, eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso fazer algo, né? Que no caso foi ir pro hospital. O que eu vou fazer? O que eu fiz, eu falei o que eu preciso, aí eu busco o que eu preciso. Mas, gente, vocês têm que entender que eu tô 11 anos nesse caminho, né? Mas entende que é um caminho. Primeiro, sente, deixa vir, sente, entra em contato. Depois, observa onde se manifesta no seu corpo. Depois, tenta dar um nome, o que eu tô sentindo? É tristeza, é raiva, é medo, é vergonha, o que é? Tá? Dei o nome. O próximo passo que eu faço... Hoje já é automático, né? Eu fico pensando, é automático já esse processo, né? Igual quem cozinha já sabe como que faz. E quem não sabe cozinhar tem que olhar a receita, né? Então não se cobre para isso também. Eu busco, hoje, eu aprendi ano passado isso, buscar o que eu preciso. O que eu preciso. Então eu falei, bom, eu preciso de um suporte. Nesse caso, como era algo muito forte, uma pessoa muito próxima, eu não conseguia acessar o meu masculino para dar esse apoio e essa proteção para mim. Em uma situação mais tranquila, eu uso o meu masculino, que é o racional, que é você racionalizar mesmo, sabe? O que precisa ser feito, como. Nessa situação, como era muito forte, eu peguei e liguei para uma amiga e disse, eu tô me sentindo com muito medo. Falei, eu tô calma. Falei para ela, eu tô calma, mas aqui dentro de mim eu tô tremendo, eu tô com muito medo, eu tô triste, eu tô desesperada. E escutei o que essa pessoa tinha para me dizer e fui. Entende como é o processo? Então, autocontrole não é eu não vou sentir. Autocontrole não é eu vou estar sempre bem. É como eu vou me tratar, como eu vou me passar por como eu vou passar internamente por um momento que foge, né, do meu controle. Ou seja, eu não tenho controle sobre as situações da vida, mas eu tenho esse controle, não controle no sentido de isso sim, isso não, mas no sentido de gestão. Gestão das emoções. Eu não gosto de falar inteligência emocional porque dá pra entender que quem é reativo é burro, não. Mas eu falo assim que é uma gestão emocional, tá? O próximo é deixar de sentir raiva ou preocupação. Como evitar? Como eu falei, gente, deixar de sentir raiva, você vai ter que não nascer, né? Porque em algum momento isso vai se manifestar como alegria. Como deixar de sentir alegria? Eu não posso rir, eu não posso ser feliz. Não, isso é uma emoção. Tá ali, nem bom nem ruim. Agora, a preocupação é quando você entra nesse estado a preocupação é muito ligada com o controle, né? De você querer ter um controle sobre algo que não depende de você. Sobre algo que ainda não aconteceu. Isso, evitar, deixar de sentir preocupação, está muito ligado com essa prática de estar presente um dia por vez, um dia de cada vez. O que eu tenho que viver hoje? O que eu tenho que lidar hoje? O que cabe a mim fazer hoje? O que está no meu controle, o que não está no meu controle? O que está no meu alcance, o que não está no meu alcance? Vamos falar assim que nem ontem. Nesse caso da convulsão, o que eu poderia fazer? A pessoa já estava no hospital, já estava sendo atendida. O que cabe a mim fazer? Nada. Eu posso ser um apoio para a pessoa e posso acolher as minhas emoções. Só isso. Eu não posso modificar a situação. Então é aprender a sentir. Então entende como é valioso, como é rico quando a gente se relaciona com esse feminino? Outra pergunta que mandaram. Enquanto as coisas estão acontecendo, eu estou pensando,
Aí eu não sei se eu senti ou se eu concluí. Para mim, isso aqui já se respondeu na pergunta. Eu estou pensando, então você não sentiu, você pensou. Mas trazendo, porque isso era uma dificuldade para mim também. Então, vou falar como que é. Que você vai perceber isso. Porque realmente, quando a gente está com o masculino muito forte, é difícil a gente perceber se a gente está pensando, se a gente está sentindo. E como que você vai saber? Você vai saber... Porque assim, gente, eu trago o amor porque ele é um sentimento muito forte, né? Uma expressão muito forte, muito bonito, muito gostoso, né? Então, quando você tenta buscar na sua cabeça agora uma memória de quando você se sentiu muito amada, de quando você se sentiu valorizada, quando você se sentiu reconhecida. Então, tenta reviver esse momento, como que foi a situação, como que você estava se sentindo, como você estava se vestindo, como que você estava se sentindo sendo tratada. E olha só, o que brota aqui, o sentir, é como, eu vejo assim, gente, como se fosse uma coisa furta-cor. Para mim, o sentir, ele tá muito com uma coisa abstrata. Então, como que eu sei se eu tô sentindo? É uma coisa assim que é como se eu não conseguisse pegar, eu não consigo rotular. É a mesma coisa o amor. Você sabe qual é o sentimento do amor, como é gostoso, mas quando você tenta rotular, quando você tenta descrever, é como se você se desconectasse dessa experiência e você trouxesse para o mental. Então, quando você consegue descrever com clareza, você não sentiu, você pensou, tá? Quer ver uma diferença? Quando tá tocando uma música, pensa uma música que você gosta. Calma aí, vou tirar um pelinho aqui. Uma música que você gosta. E foi, tipo, a segunda vez que você tá escutando essa música, tá? Eu tenho muito esse movimento de prestar atenção na letra. As músicas que eu gosto, as letras dizem algo pra mim. Por isso que eu gosto muito de música em português também. Por mais que eu saiba falar inglês e espanhol, eu gosto muito de música em português. Então, assim, porque eu me conecto com o idioma, né? Ai, gente, tô olhando um negócio aqui. Tá. Então, quando você ouve uma música, que você ouviu uma vez, você gostou, e você ouve de novo, olha só se você tá no mental, se você tá no sentir. Ai, gente, que saco essa blusa. Quando a gente está pensando, o corpo não está falando com a gente, então, é isso? Não, pensa assim que você tem um foco, tá? A sua mente, ela está ancorada o tempo inteiro em alguma coisa. A maior parte das vezes, quando você está no automático, ela está ancorada no seu pensamento mesmo. Ou seja, passou um sentimento, lembra que eu falei, você é esse espaço neutro, você não é a tua mente. Assim como você não é as suas emoções. Então, passou um sentimento, existe esse foco. Então, existe o foco, existe a mente, os sentimentos, e existe uma presença silenciosa em você. Que eu digo assim, que é como quando você está assistindo TV e você está ouvindo os personagens, você está pensando sobre o filme, mas existe alguém aqui atrás, que é essa presença. Você é uma presença em silêncio, que está o seu eu observador, que está observando tudo. Então acontece, você tem um foco, que você interage com o mundo a partir desse foco. E tem a sua mente, que passa um pensamento por vez. Pá, 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 pá. Vai depender de onde você está usando esse foco. Imagina que é uma lupinha. Se o seu foco está aqui no pensamento, é isso. Você está conectada com isso. Agora, o corpo não está falando com a gente. A questão é que esse foquinho aqui, onde você ancora isso, é como se ele só conseguisse captar uma coisa. Então, se eu estou conectada com os meus pensamentos, eu estou aqui, ó. A minha realidade está existindo aqui. Se eu estou conectada com o meu sentir, e o meu sentir eu manifesto muito no meu corpo, no meu coração. Tá aqui. Então, imagina como se fosse essa lupa. Se ela tá aqui na minha mente, eu estou conectada com o meu mental. Se ela tá no meu coração, eu estou conectada. Ela tá ancorada no que se manifesta no meu sentir. Tá? Então, se tocou essa música que você gosta e você tá prestando atenção no que a letra tá dizendo, olha só, você tá usando o teu mental. Então, eu tô no meu mental, eu tô ouvindo a música, posso até estar dançando, mas o meu foco, esse foquinho, tá no que a música tá falando. O que a música tá falando, eu estou usando a minha mente para ouvir, para perceber e para entender. Agora, se tocou uma música, eu sou dessas,
gosto de playlist, que eu falei, eu sou a louca da playlist. Daí eu vou lá no Spotify e procuro música africana, música indígena, música de sei lá o quê. Então são músicas que eu não sei o que elas estão falando. E nesse momento, eu não tô aqui com a minha mente. O que ele falou? Haribaba, Harilu, Gurulu. Eu não sei, eu não entendo esse idioma. Então minha mente não tá aqui. O meu foquinho tá onde? Tá no ritmo da música, na vibração da música. Se tá na vibração da música, eu não estou racionalizando, eu estou sentindo a música. Então você pode escutar a mesma música usando o teu masculino, usando o teu feminino, usando o teu mental, usando o teu sentir. Isso vai depender de onde tá esse foquinho. Esse foquinho tá de, ai, que movimento gostoso, tô aqui, ó. Ok? Então eu tô no meu sentir. Ou tá, nossa, que letra legal, fez sentido. Ou que besteira. Deu pra entender essa pergunta? Porque foi você que fez, não foi? Ficou claro isso? Então, bom, essa era a última pergunta também, né? De qualquer forma. Então, é isso. É de onde tá esse foquinho. E esse foquinho só consegue prestar atenção em uma coisa. Só que acontece, se você pegar esse foquinho, que é isso que é a meditação, é você ancorar a tua presença. Por isso que eu falei que não precisa ser necessariamente você sentar e meditar. Você pode estar ancorando a sua mente dirigindo, lavando louça, tomando banho. Gente, é igual quando você vai beijar. Quando você tá beijando, você não pensa, ah, a minha língua vai pra lá, e agora vai pra cá, agora faz isso. Você não pensa, você tá ali, ó, no movimento, fluindo, sentindo, é a mesma coisa. Esse estado de presença, de conexão com o sentir é isso. Eu tô aqui, ó, vai acontecer uma coisa atrás da outra aqui no meu corpo, e eu vou fluindo, vou dançando com isso. Eu não fico, ah, agora eu comecei a sentir... agora eu tô calma, nossa, agora eu comecei a ficar triste. Não, eu tô aqui, o foquinho só tá aqui, esse foquinho, imagina como se fosse uma lupinha, tá? E aí o lance é de exercitar, onde você vai deixar essa lupa agora, essa lupa vai estar na tua mente ou essa lupa vai estar no teu corpo? E pra nós mulheres, nós entramos nesse estado de leveza, de fluidez, de relaxamento, nesse gostoso e tal, nesse fluir, quando a nossa lupinha tá no nosso corpo, né? Então, quando você pega um objeto, ai, peguei aqui, tem um monte de cristal, peguei um objeto, sabe? Eu sinto como é a textura disso, eu exploro com as minhas mãos, não é? Então é isso, você vai sentindo, você vai trazendo a sua presença, o teu corpo, que você vai envolvendo. Você não tá lá com a sua mente pensando, ai, qual é o formato desse cristal, para que ele serve, sei lá o que. Não, você tá aqui, ó, você sente o cheiro. Daí você sente a textura, passa em diferentes partes do corpo, isso aí. Você vai exercitando o teu sentir. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Não sei se ficou alguma dúvida ou não. Se ficou, vocês podem mandar também ali pelo direct, tá bom? Muito obrigada e vou pedir para vocês apoiarem o meu trabalho e encaminhar essa live para as pessoas que você sente que precisam também desse discernimento, de sair da mente e aprender a se conectar e sentir, voltar para esse feminino, tá bom? Um beijão, gente, um bom final de semana.